Continuando com o nosso curso, vamos chegar na nossa 7ª aula, onde a gente vai reunir as informações que a gente levantou até agora, especialmente das últimas 4 aulas, sobre canais, sobre planos de inundação e a dinâmica de canais de planos de inundação, para discutir a diversidade fluvial, para discutir o porquê os rios são diferentes um do outro e, mais especificamente, para classificar esses rios como trechos de rios homogêneos. Como é que a gente consegue classificar e diferenciar esses rios como tipos de rios diferentes? Fazer tanto a classificação quanto a caracterização. Já para adiantar para vocês, a gente tem que entender que essas classificações elas são feitas, você tem vários métodos de classificações, certo? No caso da gente, a gente vai usar um método específico, como o método de estilos fluviais, que é um método que começou a ser desenvolvido no início do ano de 2000 e a partir de 2005 foi consolidado, sendo utilizado em muitos lugares do mundo. E dentro da classificação dele, que é como ele tem uma classificação muito morfológica, como a gente vem falando, vai ser importante para a gente, visto que nós temos poucos dados da dinâmica fluvial. Então a gente tem que partir para a morfologia fluvial, para a forma fluvial, para conseguir inferir as informações de dinâmica. Então a gente avalia a forma para inferir as informações da dinâmica fluvial. Então é isso. Para chegar nessa classificação de estudos fluviais, a gente vai ver alguns elementos anteriores, algumas informações anteriores. Mas a gente vai ter um foco na parte prática nessas classificações de estilos fluviais. Mas vamos lá. Antes de tudo, vamos ver de uma forma geral o que é que gera essa diversidade fluvial, certo? Então, o que é que vai fazer com que os rios sejam diferentes? E o mais importante é o seguinte: a gente não pode classificar o rio como um todo, certo? Então, a gente tem que classificar por trechos, que o mesmo rio vai ter características diferentes dependendo a posição, dependendo do trecho do rio. Então, dependendo do trecho do rio, ele vai ter características diferentes. Então, o objetivo da gente é conseguir identificar quais são essas características diferentes. Quando o tipo do rio modifica, então, quando é que um trecho com as características homogêneas passa a ser outro trecho com características diferentes, e o porquê isso acontece. Basicamente, quando a gente pensa na diversidade fluvial, ela pode ser resultado de dois elementos, de duas questões gerais, dentro do mesmo rio. Está avaliando a diversidade dentro do mesmo rio. O primeiro elemento é a própria sequência dentro do rio, do chamado rio contínuo, do contínuo fluvial, que a gente já falou nas outras aulas, que é aquela perspectiva do perfil longitudinal, que o rio começa com declividades mais altas, ou seja, a cabeceira do rio vai ser mais íngreme. Com o passar do tempo, a declividade, o gradiente do rio vai diminuindo e o rio vai ficar mais plano. E nesse processo desse rio contínuo, dessa continuidade do rio, ao mesmo tempo que meu gradiente vai diminuindo, que a declividade do meu rio vai diminuindo, a energia vai diminuindo, os meus tipos de unidades vão modificando, minha deposição vai aumentando, o meu nível de textura vai diminuindo, como a gente viu lá na segunda aula. Isso é a perspectiva geral do rio contínuo. Além dessa modificação baseada nessa continuidade do rio, você também pode ter a modificação baseada na modificação de características ambientais. Então, uma série de características ambientais podem modificar dentro de uma mesma bacia hidrográfica, ou seja, dentro do mesmo rio, e ele vai modificar as características. Então, a gente pode estar dentro do mesmo rio variações na geologia, não só nos tipos de rocha, não só na litologia, mas também a influência da estrutura geológica, como por exemplo falhamentos, zonas de cisalhamento, etc., nas características do rio, certo? Então, por exemplo, o rio pode vir correndo com uma determinada característica e em determinado ponto, por exemplo, com plano de inundação, etc., em determinado ponto ele se encaixa num plano de falha e esse rio deixa de ter plano de inundação porque agora ele está num vale mais estreito. Então é uma variação geológica, é uma questão de modificação na estrutura geológica, certo? Que faz com que o rio apresente características diferentes, trechos diversos. A própria variação topográfica vai gerar
vai gerar modificações, vai gerar modificações nos tipos de rios. Então a gente pode estar numa área de platô e quando descer dessa área de platô, eu vou ter uma modificação no meu tipo de rio. Dentro do mesmo rio pode passar por áreas com climas diferentes, então vai ter um aporte de água, vai ter um input de energia diferenciado. Isso vai gerar também tipos de rios e diversidade nessa questão dos canais. Então o rio pode nascer numa área úmida, que ele vai ter umas características, depois passar para uma área semiárida, depois voltar para uma área úmida, então ele vai ter características diversas. Ou então, isso não vai acontecer no Brasil, mas eu tenho um rio que ele vai nascer em uma determinada área, e em outro momento ele está passando por um trecho que esse rio recebe água de degelo de montanha, por exemplo, então vai ter características bem diferentes, tem um aporte de sedimento muito diferente, até também variações biogeográficas. Então a biogeografia, a presença ou não da vegetação pode influenciar diretamente ou indiretamente nas características fluviais, desde a estabilidade das margens até a relação dos processos hidrológicos, das respostas hidrológicas. Então a questão lá de infiltração, do escoamento superficial, do fluxo de base, do fluxo de retorno, etc., pode ser afetado, como também fatores antrópicos. A gente tem que entender que quando a gente avalia a diversidade fluvial, a gente está avaliando, quando está avaliando diversidade fluvial dentro de uma geomorfologia fluvial mais aplicada, a gente está avaliando o que acontece no momento atual, por exemplo. E vai incluir as modificações antrópicas. Então a gente pode ter desde rios realmente artificializados, canalizados, alguma coisa assim, como por causa de modificações antrópicas a gente tem modificações nos tipos de rios. Então, por exemplo, a formação de novas áreas alagadas a partir das barragens. Então são formas, o soterramento de canal por causa de barragem, remoção de planos de inundação. Então são criação de diques artificiais, por exemplo, diques marginais artificiais. Então são todos fatores antrópicos que vão modificar a diversidade fluvial. Então é importante para a gente identificar também esses elementos antrópicos. Então basicamente é isso. Pode gerar modificações e normalmente vai ser a variação dessas características ambientais que vão gerar diferenciações naquele perfil longitudinal e nas características relacionadas com a teoria do rio contínuo, com essa continuidade evolutiva do rio, né? Então, às vezes a gente tem modificações nesses elementos que vão gerar modificações naquele perfil ideal dentro daquele... Por exemplo, a gente sempre está vendo os perfis ideais, a evolução ideal do rio, etc., né? Então, modificações nesses elementos vão gerar modificações naqueles perfis ideais. Como eu falei para vocês, o mesmo rio pode apresentar trechos com características de organização e comportamento diferenciado. Então, no mesmo rio vai ter trechos diferentes e vai caber a gente identificar essas variações. Então, como é que a gente faz para classificar os trechos fluviais? Como é que a gente vai fazer para fazer essa classificação? Basicamente, a gente vai ter que identificar alguns condicionantes, certo? Alguns condicionantes que são controladores do rio. A gente pode ver, tanto na parte de canais, na parte de plano de inundação, a gente tem muita discussão, por exemplo, sobre a questão de coesão do sedimento, mas principalmente que está tudo muito relacionado com a questão da energia do rio. Então, por exemplo, é um dos elementos que a gente vai levar em consideração. Então, quando a gente pensa nos condicionantes que vão controlar essa diversidade, ou seja, aqueles elementos que vão fazer com que o rio seja diferente de um trecho do rio, seja diferente de outro trecho do rio, são as condições de vazão, tanto volume, quanto velocidade, quanto energia, consequentemente a energia do rio. O gradiente do canal, ou seja, se o canal ele é mais íngreme ou ele é menos íngreme. Relacionado a isso também a gente tem a largura do vale, se o vale é mais estreito ou mais largo, ou seja, aquele vale mais estreito vai fazer com que eu tenha menos áreas disponíveis para depositar sedimento. Se o vale for mais largo, eu vou ter mais áreas disponíveis para depositar sedimento. E o gradiente do canal em si, ou seja, a declividade do canal em si, se o canal é mais íngreme ou menos íngreme. E outro elemento que vai condicionar bem a diversidade é a textura do leito da margem. Então são características que a gente sempre identifica. Então, qual a textura do leito do rio? Qual a textura da margem do rio? Qual o gradiente do canal? Quais são minhas condições de vazão?
São condicionantes controladores. Esses elementos que vão controlar a diversidade, a variação dos tipos de rio. O resultado daquelas variações da própria continuidade do rio e das variações dos elementos ambientais vão gerar variações nesses três elementos. Então, avaliando esses controles, também a gente vai avaliar quais são as unidades e formas que a gente tem no canal anaponense. De uma forma geral, a classificação a gente vai fazer a partir do conjunto de formas do canal anaponense. Então, qual é a morfologia, as morfologias existentes no canal e as morfologias existentes na planície. E a partir dessa morfologia a gente vai fazer a classificação, mas identificando quais são os controladores. Então, identificando as condições de vazão dessas áreas, identificando o gradiente dessas áreas, identificando a textura do leite da margem dessas áreas. Então, são elementos que a gente vai ter que identificar. E o primeiro passo nessa identificação, nessa diferenciação, é identificar quais são os trechos. Então, como eu falei, um mesmo canal pode ter trechos com estilos de rio, trechos diferentes, trechos com estilos de rio diferentes. Assim. O mesmo rio pode ter uma área que ele tem um multicanal e uma área que ele só tem um canal. A área que ele tem a margem rochosa e a área que ele tem as margens arenosas. Então, cabe a gente identificar essas variações desses trechos, delimitar esses trechos. Então, esse trecho fluvial, que vai ser chamado em inglês de reach, é uma parte de um rio que opera sob condições características homogêneas. Então, cada trecho vai ter condições características homogêneas, podendo ter extensões diversas. E essas transições, esses trechos, a transição entre um trecho do outro pode ser abrupta ou mais sutil, mais gradual. Então, ele pode vir com a evolução de um tipo de trecho e ter essa transição abrupta. Então, aqui eu não tenho planificação a partir de um determinado ponto. Ele começa a ter a planificação, ou então pode ser gradual, como por exemplo nessa parte que ele tem planificação de um lado e não tem no outro, e com o passar gradualmente ele vai tendo a planificação dos dois lados. Então, pode ser abrupta, tanto abrupta quanto gradual. Normalmente, o que acontece é que as transições graduais estão muito mais relacionadas com a questão da continuidade do rio, da evolução contínua do rio, e as transições abruptas estão mais relacionadas com variações abruptas em alguma das condições ambientais, ou na topografia, ou na geologia, ou no clima, por exemplo. Alguma modificação antrópica vai gerar essas condições abruptas. Então, a gente tem que identificar quais são essas variações. Como é que se dá essas variações, quais são os limites a identificar. Daqui para cá é um tipo de rio, desse ponto para frente é outro tipo de rio. Então, o objetivo é tentar identificar isso. Então, a parte prática da disciplina da gente vai estar bem focada nisso. E quando a gente faz essa identificação das transições, então, quando a gente identifica a gente vai identificar a transição pela modificação morfológica, pela modificação nas formas do rio, e quando a gente identificar, a gente pode procurar que nesses pontos, possivelmente, a gente vai ter essas mudanças nos controles ou nas condições fluviais. Então, de vazão, de textura, etc., de geologia, de topografia. Então, nessas transições que a gente vai ter uma variação naqueles elementos. Então, para ficar mais fixo a ideia do rio contínuo, da continuidade do rio, da continuidade do rio contínuo, a relação da teoria do rio contínuo com a diversidade fluvial, então com a variação no mesmo rio, pela evolução da continuidade do rio, ou seja, saindo lá das cabeceiras íngremes e indo para a parte mais plana, como é que isso vai afetar a diversidade fluvial? Lembrando que isso é um modelo ideal que pode ser modificado por vários elementos, então, como por exemplo, a variação das condições ambientais, das características ambientais como litologia, como estrutura geológica, como topografia, como clima, como biogeografia, como atividades antrópicas. Então, tudo isso pode afetar essa continuidade, pode modificar essa continuidade. Mas, de uma forma geral, a gente pode compreender o rio de uma forma contínua, levando em consideração alguns elementos, algumas questões. Primeiro, o rio vai começar justamente
onde os processos de encosta começam a dar espaço aos processos fluviais. Então, o primeiro passo da continuidade do rio, do início do rio, ou seja, aquele fluxo de água que se concentrava nas encostas, que estava correndo por cima das encostas, começa a se concentrar em um ponto no fundo do vale e começa a formar um canal. Então, tem esses processos de encosta, começa a dar espaço a esses processos fluviais. Continuando, quando começa a ter essa concentração de água no fundo do vale, vai chegar um ponto que vai começar a existir uma incisão vertical no fundo do vale, ou seja, vai começar a gerar realmente um canal no fundo desse vale. Ou seja, a gente vai ter essa incisão vertical, um próximo ponto. Continuando, seguindo nessa perspectiva da continuidade do rio, após eu ter essa incisão vertical, ou seja, eu vou ter a formação do canal. No primeiro momento eu não vou ter deposição de sedimento, em um segundo momento minha energia vai começando a baixar um pouco e eu começo a ter acumulação de sedimentos dentro do leito, dentro do canal, ou seja, começa a ter formas sedimentares no leito do canal. Então começa a depositar primeiro no leito do canal e em um próximo momento essa deposição também começa a ocorrer como planície de inundações contínuas, como é chamado spot flood plains. Ou seja, pequenas áreas fora do canal que o fluxo da água, que o fluxo do canal extravasa e vai jogar sedimento nessas áreas isoladas, formando essas planícies de inundações contínuas, planícies isoladas. Até que chegar ao ponto que essas planícies de inundação vão ser dominantes. Então, nas duas margens do rio, a gente vai ter planície de inundação. Então, chega num ponto que o rio ele é não confinado, que ele vai extravasar pelos dois lados, ele vai extravasar pelas duas margens e vai formar a planície de inundação nas duas margens. E para finalizar, seria aquele último ponto dos processos fluviais, que é onde os fluxos fluviais começam a interagir com os fluxos de maré, já perto do nível de base geral, que é o nível do mar. Então, no momento que ele começa a interagir com os fluxos de maré, você tem uma diminuição na importância dos processos fluviais e um aumento na importância desses processos relacionados com a maré, relacionados com a dinâmica costeira. Então, basicamente, esse contínuo vai gerar tipos de rios diferentes. Se a gente pensar em estilos de rios e características gerais que a gente viu até agora, a gente começa com o início dos processos fluviais, com a área que a gente não tem incisão no fundo do vale, começa com o início de um canal, certo? Inicialmente sem sedimento, começa com o início de um canal inicialmente sem ter depósitos sedimentares, sem ter unidades sedimentares, então com todas aquelas unidades rochosas que a gente viu dentro do canal. Depois o canal vai ficando menos íngreme, vai perdendo energia, então começa a acumular sedimento no meio do canal, começa a formar, por exemplo, as planícies de inundação, as barras longitudinais. Depois de um tempo, o canal continua perdendo energia, continua ficando um pouco mais plano. Eu começo a ter a presença de planícies de inundação descontínuas, então uma margem tem poluição, na outra não tem. Então tem uma margem que tem processo de deposição, outra margem processos erosivos, até um rio parcialmente confinado, que ele vai extravasar apenas de um lado. Depois de um tempo ele começa a extravasar dos dois lados e formando um rio não confinado, um vale não confinado. Para depois chegar na parte final dos processos fluviais, quando você está interagindo com a maré. Continuando, chega na seguinte questão: como é que a gente vai conseguir separar os tipos de rios? Então, a gente já viu uma série de ideias de que controla essa diversidade fluvial, já consegue identificar, tentar entender alguns tipos de unidades e tal, mas como é que a gente separa os tipos de rios? Como é que a gente classifica os trechos? Como é que a gente separa um trecho de outro trecho? Então, para fazer isso, seguindo a metodologia dos estilos fluviais, que é a metodologia que a gente vai utilizar em campo, como eu falei para você, tem vários outros tipos de classificação, a gente não tem tempo para abordar todas elas. A gente vai seguir, a gente vai utilizar uma sequência de chaves de classificação. Então, elementos que a gente precisa identificar para poder classificar adequadamente. E quais são esses elementos? Primeiro, que é a chave principal de classificação, a gente vai ver que a classificação geral vai ser baseada nessa primeira questão, é a configuração do tipo de vale. O que é isso?
é identificar se o vale é confinado, parcialmente confinado ou não confinado, como a gente já viu em vários momentos. Confinado vai ser aquele vale que o canal vai estar em contato direto com a encosta, ou seja, eu não vou ter planície de inundação, eu não vou ter extravasamento do fluxo e a formação da planície de inundação. Parcialmente confinada, quando eu tenho uma planície de inundação só de um dos lados, só de uma das margens, então eu vou ter o extravasamento só em uma das margens. E o não confinado, quando eu vou ter a planície de inundação nas duas margens dos canais. Obviamente que isso vai ser controlado por uma série de elementos, como por exemplo o gradiente do canal, a energia que você tem no canal, etc. Então isso é de uma forma geral. Qual é o tipo de configuração de vale, ou seja, confinado, não confinado ou parcialmente confinado. O número de canais. Então isso a configuração do vale a gente vai fazer para o canal, para o rio inteiro. Então vai ter parte do rio que eu não vou ter planície de inundação, parte do rio que eu vou ter planície de inundação só de um dos lados, e parte do rio que eu vou ter planície de inundação nas duas margens. Então o elemento chave inicial é justamente identificar as áreas que você tem e as áreas que você não tem planície de inundação. Continuando, o segundo passo seria identificar o número de canais. Isso é uma coisa importante. De uma forma geral, às vezes pode parecer até muito confuso, o rio tem mais de um canal, mas vai ser bem importante, principalmente por rios maiores, que vai ter a presença de barras, vai ter a presença de ilhas, etc. Então, eu vou ter quantos canais? Vou ter um canal único, todos os trechos do rio tem canal único, ou vai ter trechos que esse canal único vai se subdividir em mais de um canal? Então, eu vou ter mais de um canal, sim ou não? Vou ter multicanais, vou ter 2, acima de 3 canais, quantos canais eu vou ter? Ou até se existe o canal incisa, que muitas vezes não vai existir o canal. Como a gente viu, vai ter áreas que a planície de inundação vai preencher todo o vale e eu não vou ter o canal escavado, certo? Por exemplo, em áreas pantanosas. Então, basicamente, como é que a gente faz essa classificação do número de canais? Quando não existe canal, então a gente coloca a inexistência de canal, ou então canal descontínuo. A gente pode não ter canal de uma forma geral, pode ter o canal descontínuo, ou seja, um canal que ele não tem uma continuidade, que ele tem um trecho, depois ele para de existir, depois ele tem outro trecho. Aí normalmente é canal descontínuo, um canal, ou seja, de canal único, ou multicanais. Certo? Normalmente se diferencia de 1 a 3 canais, ou seja, se não for canal único, se for 2 ou 3 canais, e acima de 3 canais, mas a gente pode simplesmente trabalhar com a inexistência do canal, com um canal singular, com um canal único, ou com multicanais. Então identifica quais são as áreas que tem canal único, as áreas que tem multicanais no rio. Então posso ter um canal único com baixa sinuosidade, um canal único com alta sinuosidade, até 3 canais, acima de 3 canais. Como eu falei para vocês, se classifica muito isso, até 3 canais e acima de 3 canais. Mas a gente pode trabalhar simplesmente com múltiplos canais. A própria sinuosidade do canal, o que é a sinuosidade? É para a gente saber se o canal vai fazer muita curva ou não. Ou seja, o canal é mais retilíneo ou mais sinuoso, é mais tortuoso. Então tem toda uma classificação de sinuosidade. Tem a fórmula da gente calcular a sinuosidade, mas isso na parte prática a gente vê isso melhor. Então basicamente a forma de calcular a sinuosidade é você ver qual é. Você vai calcular o tamanho do canal, então você vai seguir o canal e calcular qual é o comprimento do canal. Então eu calculei todo o comprimento do canal e vai dividir pelo comprimento do vale. Então aqui o meu vale, a margem do vale está nesse ponto, está nessa linha daqui, e a margem do vale está nessa linha, então meu vale é retilíneo, e meu canal, como eu estou numa área muito plana, com planície de inundação, meu canal está lá sendo extremamente tortuoso nessa planície de inundação. Então é basicamente isso. O comprimento do canal dividido pelo comprimento do vale, que vai dar um valor a partir de 1, obviamente, de 1 até 1,05 para canal retilíneo, canal de baixa sinuosidade, sinuosos ou tortuosos, que é o canal que ele vai ter muitas curvas. Mas vale salientar o seguinte, que como eu falei, é o comprimento do canal dividido pelo comprimento do vale. Só que muitas vezes o vale tem um controle normalmente estrutural que ele faz com que o vale faça curva. Então, qual é a ideia? Essas áreas, por exemplo, essa área entre esse pedaço do canal e esse outro pedaço do canal, essa parte do meio é uma planície de inundação.
Porque o meu vale, a margem do meu vale está aqui fora. Que o meu vale é retilíneo. Nessa imagem do lado direito, não. Aparentemente o meu rio é tortuoso. Só que esse ponto, essa área aqui do meio, entre esses dois pontos do canal, não é plano de inundação, é encosta. Isso aqui é um morro. O meu rio está fazendo uma curva porque meu vale está fazendo uma curva. Ou seja, minha encosta não é retilínea. Então minha encosta está fazendo uma curva aqui por causa desse morro. Por causa de uma questão mais geológica, uma questão mais estrutural. Então meu vale também está fazendo uma curva. Então, para calcular a sinuosidade, antes de tudo a gente tem que identificar qual é o limite do meu vale. E a gente identifica qual é o limite do meu vale identificando a plano de inundação. Se eu não tiver plano de inundação, como aqui eu não tenho plano de inundação, o meu limite do vale é junto com o canal. Então meu vale está fazendo curva. Então aqui, quando a gente for calcular, a gente vai calcular a distância do canal, o comprimento do canal. Então vou seguir aqui o canal e calcular o comprimento. E o comprimento do vale, só que nesse meu caso, o meu vale também está fazendo curva. Então, para calcular a sinuosidade, é o primeiro passo, que a gente já vai estar aqui em cima, também na configuração do vale, é identificar as planos de inundação. Se eu tenho plano de inundação nos dois lados, então meu vale está sendo retilíneo. Se eu não tenho, é porque o meu vale está fazendo curva. Então, vou calcular o comprimento do vale, o comprimento da planta do canal e o comprimento do vale, para poder calcular a minha sinuosidade. Tem outro elemento que a gente precisa calcular também. O outro ponto é identificar a estabilidade lateral do canal. Então, a estabilidade lateral do canal vai identificar se o meu canal ele vai ser estável ou instável lateralmente. Ou seja, se dentro da dinâmica desse canal, ele faz, por exemplo, migração lateral. Ele tem como dinâmica do comportamento dele a migração lateral. Ou seja, o meu canal vai para um lado ou para o outro. Se minhas margens são estáveis ou não. Certo? Então isso vai ser extremamente importante também para identificar o comportamento desse canal. Então a gente vai trabalhar, por exemplo, com a textura, com tudo aquilo que a gente viu na segunda aula sobre resistência do canal. Então a textura do canal, a coesão do sedimento, a presença de vegetação, para poder identificar essa estabilidade. E obviamente vai ter uma série de indícios que vão mostrar que pode ser estável ou não ser estável. Então a presença da vegetação, marcas de antigos canais, como a gente vê naquela questão da migração dos meandros, que a gente viu nas últimas aulas, na questão da migração lateral do canal, que vai gerar também uma modificação no meandro, certo? Então identificar essa estabilidade lateral. Então, se o canal está indo para um lado ou para o outro, se não está indo, se ele tem essas marcas de migração lateral. E aqui, na realidade, ele vai identificar toda a estabilidade lateral. Então, todos aqueles elementos que a gente viu da dinâmica do canal são considerados para a estabilidade lateral. Desde a questão da migração do meandro, até os processos de avulsão, ou seja, a variação da posição do canal. Ou seja, o canal está correndo para um lado, depois do enchente ele vai correr pelo outro lado. Questão da modificação brusca. Até também a questão do entrelaçamento do canal, ou seja, naqueles rios entrelaçados que tem muita barras arenosas. Como a gente viu, são rios que nesse processo de entrelaçamento as barras arenosas vão muito se modificar para um lado e para o outro. O que eu quero deixar claro aqui, quando eu falo estabilidade lateral do canal, vai contar inclusive nesses casos que o canal é de multicanais, que o rio tem multicanais. Então não tem só um canal, tem muitos canais. Então aqui eu tenho uma área que o canal vai, por exemplo, se dividir em duas partes. Então ele vai vir para esse lado e vai vir para esse lado. Então ele tem dois canais aqui, por exemplo, nesse trecho. Aquele canal único que vem aqui se divide em dois. Então, se um canal, até um canal secundário desse tiver migração lateral, a gente leva em consideração. Certo? Questão de expansão do canal, de contração do canal, tudo isso é levado em consideração para identificar essa estabilidade lateral. Então a ideia, quando a gente separa um trecho do rio, é que ele tem essas características que a gente vai apontar aqui nesse slide, homogêneas. A própria geometria do canal, que é aquele elemento que a gente viu na aula sobre canais, sobre geometria de canal. São canais simétricos, tem imagens simétricas, imagens assimétricas, imagens compostas. Quem não lembrar é só olhar lá na aula. Se tem imagens irregulares, se o leito é rochoso, se o leito é arenoso, se o leito
silto que é argiloso. Então, qual é a geometria do canal? A geometria do canal está mais relacionada com a questão das margens mesmo, se é simétrico, assimétrico, composta, irregular. E também tem um outro ponto que é sobre a textura do leito. O gradiente do canal é um elemento que vai ser importante para a gente, que vai ser um dos grandes controladores da energia do canal. Então, qual é a declividade do canal? O gradiente pode ser classificado, pode ser calculado de várias formas. Pode ser calculado como declividade normal, então como grau ou como porcentagem, como se calcula a declividade normalmente. Ou também pode ser classificado utilizando outras unidades, como por exemplo metros por quilômetro, que é uma das unidades mais comuns a ser utilizada. O que é que significa metro por quilômetro? É você ver a variação de altitude em 1 quilômetro, ou seja, em 1 quilômetro, qual foi a variação de altitude do meu rio? Então, em 1 quilômetro, esse rio variou 7 metros de altitude, então vai ser 7 metros por quilômetro, por exemplo. Então, vai ter esse nível de gradiente. Ou então, muitas vezes tem metro por metro também, tem várias formas de calcular o gradiente. Dentro da ideia de calcular o gradiente, também é importante a gente calcular a força do canal, a força do fluxo. Certo? Então, qual é a força do canal? Então, você vai ter que ter uma ideia. Se a gente não tiver a mensuração em campo, ou seja, se a gente não tiver dados específicos de campo sobre a energia do canal, sobre velocidade, etc., então a gente vai ter que trabalhar com a modelagem matemática para calcular a força do canal. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer na prática, que a gente vai relacionar potencial volume de água com a declividade, com a potencial velocidade do canal, com o gradiente do canal. Identificar quais são as unidades geomórficas dominantes do canal, então quais são aquelas unidades geomórficas que vai mais se repetir naquele trecho. Não só a que mais vai se repetir, mas todas as outras, mas dando uma ênfase para a unidade geomórfica que se repete mais. E, obviamente, a presença ou não de planos de inundação, que a gente já viu lá em cima na configuração do vale, mas identificar quais são os tipos de planos de inundação que existem. Então, a gente vai ver se é um tipo de plano de inundação de alta energia, de baixa energia, de energia média, que tipo de material você tem nessa plano de inundação, quais são as unidades que tem nessa plano de inundação também. E, por final, ver qual é a textura do material de leito. Certo? Então, tá dentro também geral da geometria do canal, mas ver qual é a textura do material de leito. Se o leito é rochoso, se o leito é arenoso, se o leito é de cascalho, o que é que a gente tem nesse material de leito. E por fim, avaliar quais são os controles primários da morfologia fluvial, ou seja, identificar, por exemplo, quais são os níveis de vazão, qual o gradiente, então, qual a principal característica que vai controlar esse meu canal. Tem uma baixa declividade, qual é o meu nível de energia desse canal, então fazer como se fosse um resumo dos elementos principais desse canal. Então, quais são aqueles elementos que vão controlar a morfologia desse canal, desse trecho. E com isso a gente pode fazer, por exemplo, dentro de uma avaliação, um trabalho como esse, um perfil longitudinal. E na variação desse perfil longitudinal, esse aqui é um perfil longitudinal bem dentro do contínuo fluvial. Então, primeiro uma área sem canal, depois a presença de algumas áreas alagadas, de canais contínuos, depois canais confinados, depois canais parcialmente confinados, para chegar nos canais não confinados, como esses aqui do final. E aqui você tem qual a configuração do vale, qual a unidade do canal dominante, qual o tipo de plano de inundação. Então aqui aí tem plano de inundação de alta energia, não coesiva, plano de inundação de média energia, de baixa energia. Qual é a forma de produção de gênese da plano de inundação, se é por agressão vertical, se é lateral, qual o tipo de gênese da plano de inundação. O que é que a gente tem de instabilidade lateral? Aqui, na verdade, ele está identificando quais são as formas de instabilidade lateral. Então, expansão do canal, contração do canal, avulsão, migração do canal, migração do meandro, perdão, etc. Então, qual a forma de migração lateral, qual o número de canais, qual o nível de sinuosidade, qual a geometria do canal, qual o nível de declividade, então, ou seja, qual é a gradiente, qual o meu nível de energia, qual a textura do material de leito, para chegar nos controles do rio. Então,
Esse tipo de rio de letramento não confinado sem canal vai ter baixa declividade, não vai ter canal, vai ter sedimento muito fino, etc. E você faz meio que um resumo dos principais elementos que você vai ter nessas áreas. Então, o ideal é a gente conseguir fazer alguma coisa como isso, na parte prática da gente, diferenciar os tipos de canais e conseguir classificar esses tipos de canais. Então, só para dar uma resumida, assim, então, de uma forma geral, como eu falei, o foco principal da classificação da gente vai ser baseado no confinamento, vai ser baseado na configuração do vale. Então, a parte da configuração do vale, a gente consegue identificar todo o resto. Lembrando, para identificar a configuração do vale, a gente tem que identificar as áreas de plano de inundação. Então, entender a área dos vales confinados, então a gente tem toda uma variedade de rios confinados, como área de cabeceiras íngremes, como área de rios em garganta, ou rios em cânion também, área de vales confinados com pequenas áreas de sedimentação, inclusive com a presença de pequenas áreas de plano de inundação, então menos de 10% de plano de inundação, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. A gente vai ter os canais parcialmente, os tipos de rios parcialmente confinados. Então tem o tipo de rio parcialmente confinado, controlado de leito rochoso, de leito não rochoso, etc. Entre outros. Os tipos de rios não confinados, que também podem ser chamados de rios aluviais, então rios que têm uma predominância de sedimentação fluvial, que tem a base de sedimentação fluvial. Tem desde os rios com meandros ativos, ou seja, rios que a planta de inundação é mais arenosa, até rios com meandros passivos, ou seja, que eu tenho quantos meandros ativos, esses meandros estão migrando para um lado e para o outro, então você tem uma série de elementos que identificam isso, como os rios de sueles, os cutófos, os cortes de meandro, etc. E você tem essa migração lateral nesses rios, esses crescimentos, essas modificações de meandros, como rios com sedimento mais fino, com sedimentos mais coesos, mais estáveis, com maior estabilidade lateral. Entre outros, aqui é um exemplo de rio entrelaçado, não de rio anastomosado. Também tem sedimentos finos, tem precipitação com sedimento fino, mais estável. Os rios entrelaçados, que tem uma precipitação com sedimento mais grosseiro, tem a predominância de barras arenosas e tem uma baixa estabilidade lateral, então você tem uma migração grande dos canais. E também canais não confinados, né? Rios não confinados, trechos não confinados que eu não tenho a sequência de um canal contínuo. Tem canais descontínuos que terminam em pequenos alagados, em áreas pantanosas, etc. Para finalizar a aula, para mostrar de uma forma geral, mas a gente não vai se prender muito nisso agora, porque na prática da gente o foco vai ser essa metodologia dos estilos fluviais. Então vou falar só rapidamente sobre ela, mas quando a gente for utilizar ela na prática, a gente vai ver direitinho como é que a gente vai identificar os elementos. Então, vai ser uma metodologia baseada na classificação hierárquica alinhada, ou seja, vai ser uma chave de classificação que a gente vai seguir nessa classificação, que é basicamente essa: identificar qual é o confinamento do vale, como eu falei para vocês, se ele é confinado, ou seja, o canal está junto da margem do vale, não tem uma plano de inundação. Posso ter plano de inundação, mas em uma área muito isolada, até 10% da margem pode ter plano de inundação. Em área que eu tenho entre 10% e 90% com plano de inundação, eu estou numa área parcialmente confinada, e naquelas áreas que eu tenha mais de 90% das margens com plano de inundação nas áreas lateralmente não confinadas. E a partir dessa classificação inicial, você tem uma série de outras chaves de classificação. Isso é uma imagem clássica, tabelinha clássica, mas ela é mais ampla do que isso. Então, isso é, como eu falei, uma classificação mais ampla, mas você tem classificações mais detalhadas. E normalmente, para cada rio, para cada bacia, para cada área que você estuda, é criada uma nova classificação. A ideia geral da classificação dos estilos fluviais é que é uma classificação aberta, certo? Então, ela consegue se adaptar bem às necessidades das áreas que você pode trabalhar, já que ela é baseada em elementos gerais que você identifica para cada rio.
dependendo das características do rio, você pode ter novos elementos e criar novas classes. Aqui é só a tradução daquela parte um pouquinho mais detalhada. Então você tem a configuração do vale. Você tem, para cada tipo de configuração, você tem outras opções. Então, para vale aluvial, que é o vale não confinado, você tem o canal presente ou contínuo, canal descontínuo ou inexistente, e assim você vai criando uma chave de classificação. Mas como é que a gente faz para interpretar essa diversidade? Depois que a gente classifica essa diversidade e avalia essa diversidade, como é que a gente vai interpretar? Quais são os principais questionamentos que a gente tem que fazer? Então, identificar as unidades fluviais é uma coisa que a gente tem que fazer, obviamente. Mas a gente tem que identificar também para cada unidade fluvial qual é a relação forma-processo, como é que elas se formam, como é que se dá a dinâmica dessas unidades. Isso vai ser tanto pela forma quanto pela textura do material, pela posição do material. Então a gente tem que ter um conhecimento teórico sobre essa formação, sobre essas unidades, sobre a gênese, sobre a dinâmica, sobre o tipo de evolução dessas unidades para poder identificar as relações de forma e processo. Então você já começa a identificar qual é a dinâmica daquele trecho do canal a partir das unidades que aquele canal tem. Identificar de uma forma geral porque os canais são diferentes, porque eu tenho essa diversidade entre esses trechos. Explicar os controles dessas diversidades. Então, identificar os diferentes tipos de rios, os diferentes tipos de trechos fluviais, assim, diferentes tipos de estilos de rios. E identificar o porquê eu tenho essa diversidade fluvial. E identificar como é que essa diversidade está se relacionando com uma bacia como um todo. Então, dentro da bacia, porque eu tenho os trechos diferentes, qual a influência desse trecho com o resto da bacia. Então, identificar a relação da diversidade com o contínuo fluvial. E realmente, para finalizar, só para dar um exemplo para vocês, mas está indicado entre os textos, esse trabalho está indicado entre os textos indicados para a disciplina, certo? Na verdade, um artigo já foi aprovado, que vai sair na Finisterra, na revista portuguesa de Geografia, e que não foi publicado ainda, mas está aprovado, deve sair no próximo volume, mas também você pode encontrar essas informações na minha tese, que eu indico também como um dos trabalhos que vocês podem ver sobre estilos fluviais, especificamente. Planificação de estilos fluviais no semiárido pernambucano. Então, a gente trabalhou com a bacia do semiárido, numa área de enclave subúmida. Então a gente tem o topo da bacia, a área mais alta da bacia vai estar lá, vai estar numa área subúmida com mais de 1.100 metros de altitude e vai descer até a depressão sertaneja com 400 metros de altitude, um pouco mais de 400 metros. E dentro dessa bacia a gente tem estilos de rios diferentes. A gente classificou vários estilos de rios. Canais de leque aluvial, daquele flood-out, de cabeceira, canais de garganta, de vale preenchido conservado, de canais descontínuos arenosos, etc. Então a gente tem vários tipos de canais, vários estilos fluviais. E para cada estilo fluvial desses, eu vou passar rapidamente, que aí vocês, depois, como eu falei para vocês, depois vocês param com calma e conseguem ler tranquilamente. Se eu for falar aqui, fica muito cansativo. E aqui a gente conseguiu, isso aqui também é de outro artigo que a gente está escrevendo, quais são os estilos de rio. Então, canal de cabeceira, canal de Vassoroca, canal de garganta, canal de vale aluvial, de vale preenchido intacto, conservado, de canais descontínuos arenosos, etc. Qual é a porcentagem na bacia, qual a unidade de paisagem, qual a configuração de vale, quais são as unidades geomórficas primárias, qual a geometria do canal, qual é a textura do leito, qual é o tipo de vegetação associada, etc. Certo? Então você tem toda essa classificação resumida, mas também você tem todas as informações detalhadas com mapeamento para cada um dos canais, para cada um dos tipos de canais, as imagens caracterizando esses canais, e também uma matriz de informação que você tem de configuração do vale, configuração de planta, textura de material do leito, unidades geomórficas, o comportamento do rio, os controles, etc. E você tem isso para todos os canais. Então depois vocês com calma podem parar, tanto ler o artigo como também pegar só o slide e avaliar quais são as características desses canais. Então tem isso para todos os canais. Vou passar rapidamente. Então você tem, por exemplo, os canais descontínuos.
tenho um trecho de canal, depois eu tenho outro trecho, tenho pequenas áreas alagadas, etc. E você tem todos os canais desses estilos fluviais para semiárido. Então é basicamente isso que eu quis trazer para vocês sobre a diversidade fluvial. Isso foi só para dar um exemplo para vocês. E a gente vai voltar muito a falar da diversidade fluvial na parte prática da disciplina, tanto em campo quanto na preparação para campo e também no processamento dos dados obtidos em campo. Mas vai ter um foco muito forte nessas classificações fluviais. Então é isso, terminando essa aula, a gente vai ter uma próxima aula para falar um pouco sobre evolução fluvial e comportamento, para depois, que vai ser a nossa última aula teórica, para a gente ir para as atividades práticas.